Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais de hoje. Esse podcast foi criado com um único objetivo: dar espaço para os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. E a gente traz hoje uma mulher enfermeira e que é de uma tradicional família política aqui em Teresina. Estou falando de Luciana Sebin. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Olha, aqui tem um mini currículo seu, mas eu queria que você mesmo se apresentasse. A pergunta que a gente sempre faz para quem vem aqui é: quem é Luciana Sebin por Luciana Sebin? Eita. É complicado, mas é excelente a gente falar, né? Bom, eu sou a Luciana, enfermeira, sou mãe de duas preciosidades da minha vida, que é a Ana Luísa, que tem 15 anos, e o Lucas, que tem 11. Sou filha do Sebin, visto o nome, né? Luciana Sebin. O nome já denuncia. Já denuncia, mas é meu maior orgulho, Aliás, minha maior Luciana, referência. abrir um abraço, assim, um espaço aqui, vai mandar um abraço para ele, para o Sebin. É um grande amigo, uma pessoa que eu não vejo pessoalmente há muito tempo, mas que todos os dias a gente interage pelas redes sociais. Um abraço para você, Sebin. Obrigada pela consideração. O papai é antenado em redes sociais. É, sim. Adora e fala com todo mundo. Uma pessoa assim espetacular, eu sou suspeita para falar. A gente é suspeita para falar das nossas referências, né? Meu grande espelho é tudo na minha vida. Então, sou filha dele e filha da Marilê, que é assistente social. Minha mãe também é uma pessoa, uma mulher maravilhosa, espetacular, extraordinária. Bom, me formei em enfermagem, né? E me especializei em administração de hospitais, né? Administração hospitalar, gestão e qualidade em saúde. Foi algo que eu sempre gostei, né? Você tem um MBA também, né? Isso, em auditoria. Então, assim, foi algo que eu sempre gostei. Parte administrativa, fluxos, direcionamentos, escalas, toda essa parte administrativa eu sempre gostei muito, né? Mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com. E foi quando surgiu a oportunidade, em 2015, de administrar o primeiro hospital. Aquele medo, aquele frio na barriga, né, gente? Uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus eu consegui fazer um excelente trabalho. Nesse trabalho, que foi lá na Santa Maria da Codipe, o hospital Mariano Gaioso. Isso, Mariano Gaioso, Castelo Branco. Lá, depois de lá, aos longos assim, de aproximadamente 2 anos, eu fui escolhida para ser a primeira diretora da primeira UPA de Teresina. Aí foi quando eu realmente entendi que a minha missão era aquela, trabalhar com a área da saúde, porque eu sempre me entreguei, né? Acho que tudo que a gente faz, a gente precisa se dedicar 100%. Sim. Colocar amor, colocar Deus direcionando o caminho para as coisas poderem fluir. E fazer tudo de forma correta, forma honesta, muito pé no chão. Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. E fomos para a UPA do Renascença. Era a primeira UPA de Teresina, então, assim, Teresina não sabia como funcionava uma UPA. Uma UPA é completamente diferente de um hospital. É verdade. O atendimento da UPA não é por ordem de chegada. O atendimento da UPA é pela gravidade. Então, Teresina não estava acostumada a chegar primeiro e ser atendida depois. Mas isso é mais importante, né? Porque é comprovado que quando você chega na urgência, se você é identificado que o seu problema é mais grave do que o meu, obviamente você tem que ser atendido primeiro. Isso reduz muitos danos, reduz bem mais gravidades. Sim. Então, a UPA chegou para modificar esse atendimento de urgência aqui em Teresina. Passei quase um ano lá, que foi quando eu resolvi entrar para a política, né? Não, eu não escolhi, né? A política me escolheu, confesso. Não era algo que eu imaginava, Conta Douglas. essa história pra gente, vai. Não era algo assim que eu imaginava. Ser candidata a vereadora. Eu sempre acompanhei meu pai. Eu sempre ouvia muito as histórias do meu avô e cheguei a acompanhar um pedaço do meu avô. Você falou do seu pai, mas não falou do avô. Sim, meu avô. Meu avô, ele morreu em 2005 ou 2006. Estou aqui um pouco em dúvida. Não cheguei a acompanhar a vida política do meu avô, porque quando ele era parlamentar, diga-se de passagem, né, Douglas? 13 vezes seguidas. Isso dá um total de 52 anos de mandato parlamentar. Não é à toa que ele está no recorde, né? Está no recorde, ele tá no livro dos recordes, né? Sim, ele está no Guinness. Então, assim, eu acompanhei pequena, subindo no trio, porque naquele tempo o comício era bom, tinha banda. Bem diferente de hoje. Muito diferente. Essa juventude de hoje não sabe o que era uma campanha política, né? Vamos há 15, 20 anos, né? Isso. Quando haviam os grandes comícios aqui em Teresina. Olha, o comício da Praça do Marquês, ele era um dos mais esperados. Mas tinha grandes comícios também no Disseu, lá na Praça dos Correios. Tinha no Mucambinho.
Enfim, era uma coisa completamente diferente de hoje. Completamente. Tinham bandas, né? Isso. Toda uma O animação, showmício, todo né? mundo de boné, de camisa, com nome, com número. Então, assim, era showmício. Era showmício. Aí que ficava sempre cada vez melhor os comícios, né? Então eu participava dos comícios, pequenininha ainda. O papai me levava, algumas lideranças amigas me levavam, ficava ali comigo, mas eu não participava ativamente. Quando eu digo ativamente, de negociações, de articulações, sabe, das visitas diárias. Eu acompanhava muito meu pai, porque ele sempre me levava. Eu sou filha única, né? Destacar né? aqui que eu sou filha única, o amor é todo meu, tudo para mim. Então, assim, eu sempre acompanhava, mas eu não tinha aquela determinação de estar ali na frente. Era um pouco envergonhada no começo, sabe? Eu não gostava de falar em público. Só que as coisas vão modificando e você vai se adaptando, né? Os cargos de gestão me fizeram ser mais viva, mais corajosa. Então, eu comecei a falar mais, eu comecei a Se conversar desinibir, mais. né? Saí do casulo e comecei a me soltar. Em 2015, que foi a época que eu estava na UPA do Renascença, meu pai infartou. Ele fez 2 safenas e 2 mamárias. Então, com o infarto, ficou um pouco mais debilitado, né? Ele caminhava ainda com certa dificuldade respiratória e tudo. Então, consequentemente, ele não ia conseguir cumprir aquela rotina de campanha que a gente sabe que é uma loucura. Quem faz campanha sabe que são dias cansados. Eu estou aqui, amanheci com febre, garganta fechada, mas eu continuo caminhando, eu não paro um minuto, durmo pouco, vejo pouco os meus filhos, como pouco, né? Então, assim, porque você corre contra o tempo. É o tempo que a gente tem para pedir voto. E essa fase, então, né? A gente se prepara, a gente sabe que vai ser candidata, a gente se prepara ali, conversa, mantém durante aqueles 4 anos o nosso grupo de amizades, né? Que eu acho que é o ideal. Você precisa ser um político que se mantém sempre presente. Porque hoje está cada vez mais raro, Douglas. A gente não tem mais aqueles políticos de porta, de dia a dia, de você saber onde ele está, de você ter o telefone dele, de você saber que quando você procura, você vai encontrar. Então, assim, acho que o diferencial da nossa família é esse. É a gente estar sempre presente. Todo mundo saber onde é a nossa casa, todo mundo ser recebido na nossa casa. Corpo a corpo mesmo, no mano a mano, mesmo, né? Corpo a corpo, é aperto de mão, é abraço. Então, isso a gente faz ao longo dos anos. E quando chega no período eleitoral, a gente só fortalece esses laços. Porque esses laços se mantêm a vida toda. São as pessoas que nos acompanham, que acreditam, que lutam como a gente. Então, em 2016, a gente conversou lá em casa, e conversamos na época com o então prefeito Firmino, para poder explicar para ele, esse ano é o ano de campanha, papai falando, eu acho que eu não consigo fazer a caminhada como eu caminho sempre. Mas eu tenho aqui a Luciana, que está disposta, né? E que sabe como trabalhar, e que é uma boa pessoa, já está dando seus passos aí independente. Porque, às vezes, as pessoas ficam, Luciana Sebim é só filha de Sebim. Não sou só filha de Sebim. Eu fiz a minha caminhada, eu fiz a minha trajetória. Eu tenho as minhas qualificações, eu tenho minhas qualidades. Óbvio que tudo... Até porque nessa tua trajetória profissional, você mantém um contato com o público muito grande, né? E um público vulnerável, né? Porque você está dentro de um hospital, você trabalha com pessoas que estão doentes, que estão sofrendo. Ninguém vai para o hospital passear, sorrir. Então, é um público delicado. Então, você precisa ter muita empatia para trabalhar na área da saúde. Você sabe, a sua esposa trabalha na área da saúde. A gente sabe que a gente precisa ser impessoal e precisa ter empatia. Porque a gente não sabe o tamanho da dor do outro. Então, para trabalhar na área da saúde, você tem que ter um coração bom. Tem que ter um coração bom e tem que se dedicar mesmo, né? E aí a gente conversou com então o prefeito, sentamos e ele disse assim, você está pronta? E eu disse, prefeito, eu não sei se eu estou pronta, mas eu estou querendo. Estou animada. Como a gente fala que estou pronta, não sei se eu estou pronta, mas estou preparada, estou querendo. E ele, pois então, pronto, pois vamos começar a ventilar e vamos ver a aceitação. E Douglas, assim, foi espetacular. Eu fui acolhida como uma filha dentro da nossa região. Eu acho que pelo fato de já caminhar com meu pai ainda pequena,
pelo fato das pessoas já me conhecerem pequenininha ali dentro de casa circulando, porque minha casa sempre foi cheia de gente. Então, não tem aquela história a porta tá fechada, não. Acordava de manhã, tinha um monte de gente tomando café com meu pai. Gente que eu nem conhecia, mas todo mundo sabia quem eu era. Até hoje, quando as pessoas me viram, tu é a filha de Sebi, menina, te vi pequena. Aí eu fico morta de feliz, sabe? Então, a aceitação foi muito boa e a gente fez uma campanha linda. Não é à toa que nós tivemos mais de 3.400 votos. Foi espetacular, foi uma campanha, foi uma loucura. Mas um partido muito forte, né? Porque você sabe da dificuldade que é até para escolher o partido que você vai se filiar. Então, naquele ano de 2016, ninguém queria a filha de Sebim. Acho que pela força, sabiam que tinha toda uma força. Acreditando que já era uma eleição garantida certa, ia criar problema. Na verdade, é um pensamento até ilógico, porque se você já tem esse potencial todo, tem que investir nisso, porque você termina levando o outro, um ou dois, né? É isso que alguns partidos inteligentes fazem. Com certeza. Então, assim, o que é que eu pensei? Eu fui atrás de alguns partidos, né? Grande maioria deles fecharam as portas para mim, mas o nosso coração sempre era PSDB, a gente sempre caminhou com o PSDB. Então, o papai disse, não, se for você filiar também qualquer um, você vai se manter no PSDB e nós vamos trabalhar para isso. Não tenha medo que nós vamos trabalhar para isso. A nossa campanha não é gigantesca, né? Que hoje eu digo, muitas pessoas dizem, como é que está a campanha? Eu disse, minha gente, eu estou lutando contra gigantes, mas a gente tem o que conta mais, que é voto. A gente pode não ter a parte milionária das outras campanhas, mas a gente tem o voto. Que nem toda campanha milionária tem voto. Porque, infelizmente, hoje em dia, Douglas, as campanhas estão se tornando muito... Virou negócio, virou né? negócios, virou toma lá da cá. Eu tento conversar sempre com todas as pessoas que eu vou. Gente, não acreditem, não votem em quem vem oferecer. Douglas, os representantes, nós não temos mais representantes. Dos 29 vereadores aqui de Teresina, menos da metade representa Teresina. Mais da metade está lá apenas em benefício próprio, benefício individual. Não é coletivo. Não estão lutando pela população. Às vezes ninguém sabe nem o nome. Se eu perguntar para qualquer cidadão aqui, ninguém lembra os 29. Nem eu não lembro os 29. Nem eu. Então, diga-se de passagem. E os outros vão lembrar? Não vão. Então, a maioria não lembra nem quem votou para vereador do pleito passado. Verdade. A grande realidade é essa. Verdade. Porque votou em troca de alguma coisa e talvez lembre até do que recebeu, mas não lembra em quem deu, né? Quem deu, na verdade. Ou uma vizinha que falou, vota no meu que me deu emprego. Isso é muito triste, porque tudo numa cidade se resolve a partir da Câmara Municipal. A partir da Câmara é que se muda a realidade de uma comunidade, né? É a partir da Câmara que se consegue os benefícios coletivos. E você precisa realmente ter na Câmara pessoas comprometidas com o coletivo. Mas, infelizmente, como você mesma já constatou, não funciona muito assim. Bom, e aí você, lógico, tem essa identidade muito forte com a saúde. Sim. Mas eu acredito que nessas andanças você também abraçou outras causas. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Bom, era impossível a minha bandeira não ser, a principal não ser saúde, né? Porque o que eu faço, é o que eu amo, é uma das maiores necessidades dentro da cidade de Teresina. Né? A gente, inclusive, nós estamos vivendo momentos não tão fáceis dentro da saúde de Teresina, mas a gente sabe que a culpa maior está na falta de resolutividade das outras cidades. Douglas, dentro de Teresina, onde eu estava, que a minha última lotação foi o Hospital de Satélite, a qual eu era diretora do hospital e da UPA de Satélite, mais de 50% do nosso público de fora, né? É de fora. Então, é uma conta que não fecha. É uma torneira aberta que derrama. Quando a gente fala de fora, a gente está falando fora de Teresina e, às vezes, fora do Piauí, e né? outros estados. Nós já recebemos pacientes de Altamira do Pará. Lembro demais, um senhor que veio baleado. Em situação grave. Em situação grave. Veio no jatinho dele, veio para Teresina e foi para a UPA de Satélite. Olha, eu tenho 62 anos, eu tenho 40 anos de jornalismo. E eu fiz uma reportagem, nunca vou esquecer, há muito tempo,
quando o pronto-socorro de Teresina ainda era no HGV, no Getúlio Vargas. Não havia ainda o HUT. E naquela época, eu entrevistei a família de um paciente que veio da Guiana. Olha só. A distância. Olha só, da Guiana, que não é a Guiana francesa, né? É essa Guiana que está, inclusive, em conflito agora com a Venezuela, né? É um paísinho bem pequenininho, mas como tem muito petróleo, é um país que tem uma qualidade de vida hoje muito boa. Naquela época, não. E esse era um senhor também. A família disse que trouxe para Belém. Quando chegou em Belém, disse: aqui não tem medicina para ele, não. Leve para Teresina. Eles queriam levar para Brasília e o médico em Belém do Pará disse: não leve para Brasília, leve para Teresina. Então, assim, é uma situação que fica complicado para Teresina, porque nós já temos uma demanda muito alta. Sim. Aqui, né? Uhum. Aqui. Que já é nossa. Que já é nossa. E ainda ter que receber, e não pode recusar, o paciente de fora. SUS é para todos, né? É. Só que acaba que é uma conta que não fecha. Não fecha. O lado bom disso tudo, né? O bônus disso tudo é que Teresina é reconhecida como um polo de saúde. Sim. Né? Aqui nós temos os melhores profissionais. Você não tem noção assim da satisfação que é trabalhar na saúde de Teresina, porque nós temos os melhores profissionais, os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores técnicos. A gente tem uma equipe muito comprometida. Por isso que tudo dá muito certo e as pessoas referenciam Teresina. Mas o ônus é exatamente esse. A conta não fecha. Muita gente. E aí a gente não tem condição de abraçar todo o estado e outros estados. E eu conversando, Luciana, com um médico, agora recente, tem menos de um mês, ele me dizia que um outro grande problema é que Teresina, né, como ela abraça e é obrigado, não pode recusar o paciente que vem Sim. do interior do estado, o estado não entra com a contrapartida, né? Sim. Essa conta não fecha também por isso, porque muitas prefeituras, em função da falta de estrutura nos hospitais regionais, terminam por enviar os pacientes para Teresina. Tem até uma nomenclatura, um neologismo que foi criado em função disso, que é a ambulancioterapia, né? Uhum. Adoeceu? Não leva para a UPA de lá, não leva para o postinho, não leva para o hospital, leva para Teresina. E aí é que, como a gente está concluindo aqui, essa conta não vai fechar nunca, né? Se você parar para ver, dentro das cidades pequenas, o investimento maior sempre é em ambulância, nunca em estrutura. Por quê? Porque a ambulância é que traz para cá. Então, é muito mais importante para o interior ter o carro para trazer do que estruturar o próprio hospital. Alguns hospitais do interior estão sendo estruturados? Estão. A gente vê que está. Mas são poucos ainda. Então, quando não há resolutividade, vem para cá. E vem para o HUT. O HUT, ele abraça o estado inteiro. É o hospital de alta complexidade e porta aberta. Como é que Teresina vai funcionar com os hospitais do estado de porta fechada? HGV de porta fechada, Luci de porta fechada. O HU de porta fechada. O HU de porta fechada. Então, assim, para trabalhar com porta fechada, é muito bom. Eu tenho aqui o leito, eu não tenho condições de manter aquele leito fica sem paciente, porque eu vou, bloqueio, e aquele leito fica sem paciente. Diferente de você trabalhar aqui dentro dos hospitais de Teresina, que é porta aberta. Eu não posso fechar a porta e dizer: minha gente, não venham mais porque eu não tenho mais leito. Não. Vai chegando um atrás do outro, eu vou ter que ir adaptando. Bota em maca, bota em cadeira, tira o paciente de maca, bota libera dentro paciente, né? Na época da Covid, até consultório a gente fechou. Abrimos outro consultório e pegamos a maca daquele consultório e deixamos um paciente isolado ali, outro paciente isolado em outro consultório. Por quê? Porque a gente não pode mandar voltar. O hospital de porta aberta, ele tem que abraçar a demanda que vem. Você tocou num assunto aí que eu queria que você falasse. Eu fico arrepiado, até porque eu perdi meu pai na Covid, né? Como é que foi essa experiência para você? Eu peguei a segunda onda da Covid, Douglas. A primeira, eu fui candidata. Inclusive, ser candidata na Covid foi muito difícil para mim. Em 2020, eu fui candidata no auge da Covid. Então, eu não sabia, eu não conseguia diferenciar o meu lado de enfermeira com o meu lado político. Porque o meu lado de enfermeira vinha no meu ouvido e dizia: você tem que se isolar. Você não pode ficar andando nas casas das pessoas pedindo voto, porque a gente não pode espalhar o vírus. Isso aqui é fato. É a razão. A emoção estava participando da política. Você tem que andar. E os votos? Então, ficou aquele conflito na minha cabeça. Eu não sabia se fazia campanha ou se me isolava.
Porque a Covid era o isolamento. O isolamento foi necessário, foi a melhor decisão que foi feita. Talvez se a gente não tivesse tido o isolamento necessário, metade de Teresina tinha ido embora. Porque foi muito rápido. Muitas pessoas adoeceram, ninguém tinha um manejo. Ninguém tinha manejo. Conhecimento suficiente para enfrentar. Ó. Até porque a última pandemia foi em 1918, né? Muito então, tempo. assim, muitos anos, mais de 100 anos atrás. Muita gente morreu, inclusive, talvez por falta de um manejo correto. Dentro lá, eu posso falar dentro da UPA do Satélite, que era onde eu estava na segunda onda, porque na segunda onda já não era ano político, já era um ano pós-campanha. Então, a segunda onda foi difícil. Douglas, era muito difícil a gente ver aqueles 12 pacientes, um do lado do outro, sabe? Todos eles praticamente em ventilação mecânica, que são pacientes entubados. E no dia seguinte tu voltar e estarem todos lá, outros pacientes completamente diferentes. Que fim que se deu? Uma rotatividade grande, mas não é porque a pessoa foi liberada com saúde. A pessoa sucumbiu, né? Isso. E a gente recebia paciente de todas as classes. A grande maioria de plano de saúde. Os planos de saúde já não estavam mais recebendo. Eu lembro que a gente transferiu um paciente daqui para o Paraná. Porque o plano só tinha vaga lá no Paraná. Então aqui estava um caos. Sabe? E os funcionários, o que eu me admiro muito é que nós, enquanto funcionários, enquanto profissionais da área de saúde, a gente trabalhava incansavelmente. Meu Deus, eu e quantos bato profissionais palmas também demais morreram, né? Quantos profissionais se foram? Técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, né? A gente teve casos aqui, né? Eu perdi grandes amigos e colegas de trabalho. Então, assim, foi muito difícil, porque foram pessoas que se entregaram realmente, né? Saíram das suas casas, largaram os lares. Muitos foram para hotéis para não ir para casa, passaram muito tempo sem ver filho, sem ver marido, para se dedicar. E foi naquele momento da pandemia, Douglas, que nós nos sentimos valorizados. Porque você pode ter certeza, a mídia, ela não está querendo saber, olha, hoje no Satélite, 2 pacientes foram salvos, isso independente de Covid, certo? Ele está querendo fazer a entrevista, a matéria daquele baleado do grupo tal que chegou lá e foi pagar o T, ou então daquele tempo de espera que passou do tempo preconizado, mas ele não contemplava o que a gente faz de bom. E boas coisas são feitas diariamente na área da saúde. Assim, né? Ainda é assim. E na Covid, a gente foi valorizado. Então, a Covid fortaleceu os profissionais. Eles trabalhavam mais empenhados, entusiasmados, até pela gratidão que as pessoas tinham. Todos os dias, pessoas autônomos deixavam lanches para os funcionários. Sabe? Todo dia o hospital recebia lanche. Então, assim, naquele momento, a gente foi realmente reconhecido por tudo que a gente fazia. Mas a gente sofreu muito. E a gente sofreu não só perdas, mas a gente sofreu psicologicamente. Porque tudo aquilo ali mexe muito com a cabeça da gente. Abalou muito. Hoje a gente tem muitos profissionais ainda adoecidos. Você adoece. Quando você perde um ente querido, você adoece. Tem gente que perdeu mais de 5 membros da única família. Da única família. Eu, graças a Deus... meu pai saiu 100% com a Covid, mas ele teve Covid também, ele andou deslizando. Eu conheço uma família que era pai, mãe e 2 filhas. Morreram os pais e uma irmã. Sobrou uma única pessoa. Nem consigo imaginar o tamanho da dor. Mas isso aconteceu demais. Na minha família, que só morreu o meu pai, assim, depois eu tive um tio, irmão dele também. Mas, assim, na minha família mais íntima, foi só o meu pai. Mas foi uma perda terrível, uma dor terrível, pelas circunstâncias da morte. A morte em si já é um problema, Sim. Mas aquela morte do familiar, isolado num hospital, que você não tinha contato, não podia ter contato, não podia ir lá, pegar na mão, dar uma força. A pessoa morre, você não pode velar. Saiu do necrotério diretamente para o cemitério. Isso é uma coisa que é preciso ter muita estrutura emocional para segurar. E nem todos têm. Por isso, algumas pessoas sofrem até hoje. Quando começaram as chamadas de vídeo, a gente viu a importância e também viu uma recuperação dos pacientes.
Sim, que recebiam a atenção uma chamada lá. de vídeo. No caso do meu pai não podia, porque o meu pai ele ficou desacordado. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando entender. Afetou o cérebro do meu pai. Ele já foi hospitalizado sem reconhecer ninguém em casa, né? É uma doença muito complexa. Complexa. Quando meu pai teve Covid, Douglas, dentro do hospital ele ficou depressivo. Meu pai é uma pessoa de 0 lágrimas, assim. Talvez uma pessoa que sofra até mais do que quem chora. Isso. O meu pai era assim também. Mas ele nunca foi de chorar. E dentro do hospital, quando ele teve Covid, eu acompanhei, né? E ele chorava por motivos banais. A gente conversou sobre uma coisa, eu discordei do pensamento dele e ele chorou. E eu, gente, como essa doença mexe até com a cabeça das pessoas. O médico chegou a me ligar perguntando se meu pai tinha problema mental. Eu digo, olha, até hoje não. Nunca teve. Pelo menos ele é um louco como todos nós somos, um pouco, né? Sim. Mas assim, de ter doença. Ele nunca foi hospitalizado. Não, nunca. Se ele tinha algum problema, alguma demência, alguma coisa, foi em função da doença, em função mas é uma doença da muito Covid. complexa. Então, assim, foi muito sofrimento para nós, enquanto profissionais. Acho que Teresina toda sofreu muito. O isolamento trouxe muita coisa ruim. Mas vamos deixar agora a Covid para Sim, lá, que a Covid vamos falar de nos política. entristece. Até você mudou o tom de voz, né? Vamos agora festejar quem sobreviveu, né, a essa Covid, a essa pandemia, que a gente espera que não se repita tão cedo, apesar de que o Bill Gates já disse que nos próximos daqui até 25 anos vai surgir uma nova Covid. Eu fico assustado só de ler isso. Mas, enfim, vamos falar agora, voltar para a questão mesmo da campanha. Sim. E eu queria que você falasse um pouco como é que está essa campanha hoje. Você disse que lá na pandemia você foi diferente pela própria pandemia em si. Isso. E hoje, como é que está? Hoje, no dia a dia da tua campanha. Pronto. Douglas, eu acredito que eu achava que eu não iria me candidatar. Por um momento... Não sei, eu acho que foram 2 campanhas. A última, pelo fato da Covid e da votação ter reduzido, a gente se sente um pouco desestimulada, né? Então, as circunstâncias são outras, problemas pessoais interferiram muito na minha vida. Então, eu acabei ficando me perguntando, será que eu tenho que ir? Será que eu vou? Mas só que a gente precisa entender que é uma missão, é um propósito, né? Então, quando você se coloca à disposição de uma causa, de uma comunidade, você não pode abandonar o barco por alguns obstáculos, diga-se de passagem, né? Foram 2 eleições. Como meu pai mesmo falou para mim, minha filha, quando eu perdi a primeira eleição, agora que você perdeu a primeira. Para eu conquistar a minha primeira, eu perdi 3. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os Estados Unidos teve um grande Abraham Lincoln, um grande político, acho que é considerado até hoje o maior político americano. Ele perdeu 5 eleições para deputado e ganhou para presidente da República. Então, imagina que você, agora que está na terceira. Sim. Né? Mas que, se quiser, eu espero que seja vitoriosa, exitosa, né? Mas eu só estou querendo dizer que, às vezes, você está ali e tem que perseverar, né? Sim. Tem que ter resiliência, tem que acreditar. Porque isso é uma luta diária, com campanha ou sem campanha, com eleição ou sem eleição. Esse meu pensamento era logo no final do ano, começo do ano. Mas hoje, Douglas, eu te digo com toda sinceridade, eu estou preparada para essa e eu já estou me preparando para 2026. As pessoas disseram assim, se tu está pensando na campanha de 2026, estou pensando na campanha de 2026. Independente do resultado dessa, sendo vitoriosa ou não, em 2026 eu já sou candidata. Pronto. Então, assim, eu já tenho outro pensamento, né? Conversando com os nossos amigos, conversando até mesmo com meu pai, eu disse, não, pai, eu vou continuar. A luta precisa continuar. A nossa região, ela precisa ter representatividade. Né? Há muito tempo ela não tem. Porque a gente está ali tentando ajudar as pessoas, mas a gente não tem um mandato. Você sabe, com o mandato, o poder de resolutividade é bem maior. Você consegue muito mais pela região. E a nossa região, quando eu falo nossa região, é ali a região da Grande Socopo, Satélite, toda aquela zona rural. Não é que a Luciana vai trabalhar só para aquela região. Mega região. É uma mega região. Não é que eu vá trabalhar só pelaquela região, mas ali é a minha região.
É onde eu nasci, é onde eu me criei, é onde eu dei os meus primeiros passos como profissional, também foi lá. Né? Eu estagiei na Anita Ferraz, meu primeiro emprego foi no Satélite, então eu não saí dali. Óbvio que eu vou ser representante de Teresina. Sendo vereadora, eu estou representando a cidade como um todo. Mas eu sou conhecedora daquela região e sei que a nossa região precisa crescer cada vez mais. Em relação às outras regiões, a Grande Socopa ela não é tão desenvolvida, porque falta representante. Então, eu me sinto na obrigação de lutar, principalmente pela minha região. Perfeito. Bom, e como é que você está avaliando a gestão municipal? Você que tem andado, como é que está a cidade? Douglas, a cidade está cheia de obras. Só que eu acho que o que faltou durante esses anos da gestão do meu prefeito, doutor Pessoa, foi a divulgação, a apresentação, né? A comunicação. É o que todos que chegam aqui dizem, né? Com certeza. Na campanha de 2016, eu conseguia colocar minhas reuniões na rede social. Na de 2020, eu colocava algumas visitas. Nessa de 2024, eu coloco tudo. Se eu acordo, vou para a academia, eu coloquei. Se eu acordo, eu tomo café, eu coloquei. Então, assim, as pessoas precisam ver o que você está fazendo. Tem um ditado muito antigo, inclusive na política, né? Que não é visto, não é lembrado. Exatamente. Né? E tem aquela outra que diz que até é lema do Paraíba, que a propaganda é a alma do negócio, né? Sim. Então, assim, realmente muitas pessoas têm dito aqui, e até com muita razão em alguns casos, que a gestão não foi tão ruim como alguns acreditam. Sim. Mas que a gestão não foi divulgada, que não houve comunicação efetiva e eficiente, né? E isso, de certa forma, prejudicou o gestor, né? Sim, sim. Porque se você não mostra, ninguém vai saber. Eu mesmo faço parte da gestão, mas algumas coisas eu não tinha consciência, eu não tinha ciência, né? Então, a gente precisava ter sido mostrado isso. Só que eu acho que a preocupação do prefeito era em fazer mesmo, sabe? Ele estava preocupado em fazer, em realizar. Até porque ele é muito simples, ele é um cidadão de bom caráter. Eu sou muito admiradora do doutor Pessoa, que eu acho ele muito forte. A história dele. Assim, pela idade dele, ele é muito forte, muito aguerrido, né? Ele escuta muitas pessoas, ele ouve, e ele parece muito com a gente. Sabe, comigo, com meu pai, com meu avô. Ele recebe as pessoas, é uma acessibilidade. É muito fácil eu falar com ele. É muito fácil qualquer pessoa, falar com o doutor Pessoa. É mais difícil falar com um secretário. Chá de cadeira você não pega com o doutor Pessoa. Mas chá de cadeira com qualquer secretário dele, você pega. Então, assim, a acessibilidade dele, excelente. Muito, muita gente como a gente. Ele é simples como nós somos. Mas ele fez muito, muito. Tem muita obra em Teresina. O que não foi mostrado. Mas eu acho que agora, mesmo com pouco tempo, as propagandas eleitorais dele estão... A campanha dele, a campanha está muito bacana. Linda, a campanha dele está linda. Eu estou encantada. Está sendo mostrado tudo, está sendo... o que está tentando ser passado na propaganda eleitoral é exatamente a essência dele. Que às vezes é difícil de captar quem é quem, né? Você não consegue, pela minha propaganda eleitoral, saber que eu sou doce, que eu sou simpático, ou alguma característica minha na propaganda eleitoral, você não vai saber, mas conversando comigo você vai me entender, você vai me conhecer, porque durante muito tempo a gente vai conversando e aí você vai vendo, não, a Luciana realmente ela é isso. Então o doutor Pessoa está tentando passar a verdadeira essência dele na propaganda eleitoral. E acho que a comunicação que está fazendo a propaganda eleitoral dele está conseguindo passar isso. Onde eu passo, as pessoas falam, menina, não pensei que tinha acontecido, não sabia que era ele que tinha feito. E está sendo feito, realmente. E tem até gente que diz assim, não, mas deixou para trabalhar no último ano. Não, na verdade tem muitas obras aí, sobretudo nessa questão do asfalto. Bastante. No asfalto na zona rural. Muito. A zona rural está completamente diferente. Eu estive em visitas na zona rural, eu quase não encontro o local. Eu disse, meu Deus, a casa do seu Batista, onde é? Ah, meu Deus, é porque agora está tudo asfaltado. A gente não reconhece mais, porque eu sabia que era dobrando assim, aí terminava um calçamento, quando eu cheguei, tudo asfaltado. Então, tem asfalto pela cidade toda.
Luciana, nós estamos chegando agora ao final, né? Mas eu queria que você olhasse para ali, para aquela câmera, e você se comunicasse agora com Teresina, com o cidadão teresinense, com o eleitor da capital, e dissesse por que você merece representá-los na Câmara Municipal. Bom, eu estou na minha terceira campanha e hoje eu me sinto mais segura, mais forte e mais preparada para representar você, cidadão teresinense. Nós precisamos escolher pessoas que possam representar a Teresina e que possam trabalhar de verdade. Hoje a gente tem, dentro da nossa Câmara Municipal, representantes que não abraçam nenhuma luta, que não representam, que não fiscalizam Teresina, que não estão acompanhando a população. Então, eu me coloco à disposição de cada um de vocês. E como mulher, eu peço o voto de você, mulher. Olha, hoje é tão difícil a gente conseguir conquistar espaços de poder, é tão difícil a gente ter destaque, é tão difícil a gente ter reconhecimento. Vocês não imaginam o quanto é difícil até para a gente ser candidata. Então, eu peço o voto para você, mulher que precisa de representação, para você, mãe, que sabe das dificuldades que é cuidar da casa sozinha. Eu tenho 2 filhos e praticamente sou uma mãe que cuido deles só. Tenho a ajuda do pai? Tenho, mas é bem diferente. É muito diferente quando existe a presença 100%. Então, eu quero lutar por você, que assim como eu, é mãe e sabe das dificuldades que é cuidar nossos filhos sozinho. De você, profissional da saúde, que sabe que precisa da valorização. Nós, enfermeiros, precisamos ser valorizados, ser reconhecidos. Então, hoje eu quero falar com você, que ainda não sabe em quem votar, ou para você, que já sabe e já escolheu que vai votar em Luciana, que esse ano a gente vai fazer um excelente trabalho, não tenho dúvida de que a gente vai representar a Teresina. E o nosso mandato, Douglas, ele vai ser um mandato participativo, assim como foi em todo lugar que eu passei as minhas gestões. Porque eu acho que é isso. Eu não vou ser eleita sozinha, eu vou ser eleita com o seu voto. O meu voto não me elege, o seu voto me elege. Então, eu peço hoje o voto de cada um de vocês para que a gente possa chegar à Câmara Municipal e realmente fazer um bom trabalho, representar a Teresina e vai dar tudo certo, com certeza. Com certeza, sucesso para você. Que Obrigada, sua campanha seja exitosa, tá bom? Obrigada, agradeço o convite. Muito obrigada pelo espaço. Bom, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você faz o movimento dos 3 Cs, você curte, você comenta e você compartilha essa entrevista para o Piauí, para o Brasil e para o mundo, tá bom? Manda aí as ideias e a trajetória da Luciana Sebim para todo mundo. Bom, muito obrigado e sucesso.